Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo aí mais um Proud Talks. Hoje a gente está aqui com o Renato Braga e com o Pavlos. E aí, Seja bem-vindo aí, Renato. Bem-vindo, Pavlos. Valeu. Apresentando rapidinho, o Pavlos, ele é Head de Corporate Venture e de Inovação da Faber-Castell, né? Uma empresa aí conhecida por todo mundo. E eu acho que é muito legal aí, né, a história do Pavlos, porque ele terminou ali a faculdade, fundou a GSI Online com alguns colegas, né? Ele vai explicar um pouquinho melhor, que foi adquirida, né? Depois pelo Grupo A. E uma coisa muito interessante que assim, ele já estava nesse meio aí de EdTech, né? Que é super famoso, e ele estava muito à frente do tempo, porque a GSI Online ela é uma empresa em 2010, 2012 ali já de mobile learning, né? De educação à distância, né? Muito antes da pandemia. E depois construiu toda a sua carreira aí nesse universo da educação, né, até chegar hoje aí ao cargo de cuidar da parte de corporate venture, de inovação, de uma empresa aí que tem mais de 250 anos, né? Seja bem-vindo aí, Pavlos. Prazer enorme estar contigo. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer é meu. É sempre bom contribuir de alguma maneira, né? Conseguir compartilhar um pouco da história aqui é sempre legal e vai ser um prazer. Pô, legal. E conta um pouquinho dessa trajetória, né, sua. Você estava muito à frente do tempo, já investindo em educação à distância, né, investindo em mobile learning, ali parte um pouco também de gamificação, né, e antes da pandemia, né, hoje tudo parece mais óbvio, né, mas imagino 10 anos antes, né, não era tão óbvio assim as coisas. Sem dúvida. Bastante antes da pandemia, né, a gente está falando aqui de eu brinco que eu era um startupeiro muito antes desse termo existir, né? Na época, a gente era só uma empresa pequena de base tecnológica, o conceito startup tão difundido e claro como a gente tem hoje não era uma realidade, né? Essa abundância de capital e de informação que existe hoje para quem está começando não existia na época, era um outro cenário, né? Para localizar a galera que está ouvindo a gente aqui, eu comecei a minha carreira empreendedora aí quando eu me formei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2002, então em 2004 a gente fundou a GSI, então bem antes da pandemia, bem antes da pandemia. A pandemia era nem no sonho dos mais pessimistas ela existia ainda. É verdade. E aí, cara, o que aconteceu, na verdade, a história é bem mais simples do que parece, né? O que acontece é que no último ano de faculdade, eu e alguns colegas ali que estávamos muito próximos, eram muitos amigos já, a gente começou a se questionar se o melhor caminho para finalizar a faculdade seria fazer um estágio ou fazer alguma coisa juntos, né? Então, todo mundo tinha boas perspectivas, a gente podia fazer programas de trainee, a gente podia fazer estágios em grandes empresas e tudo mais, mas começou a pintar uma ideia ali da gente empreender junto, a gente fazer alguma coisa e dar tentar criar alguma coisa que apostar em alguma coisa ali naquela fase da vida onde o dinheiro não é tão importante ainda, onde a gente vive com migalha e tá tudo bem, né? É o melhor momento. E aí foi mais ou menos por aí que surgiu a ideia. E aí, quando a gente se reuniu, cara, para começar a pensar em negócios, a gente não tinha uma visão clara de qual negócio seria. Então, o processo foi acho que bem diferente do que muitas empresas que surgem já porque tem um propósito, tem uma ideia. A gente não, a gente surgiu com uma maneira muito mais exploratória e a gente começou a enxergar que existia um nicho interessante de softwares que estavam dentro das grandes empresas. Existia um problema que eu acredito que existe até hoje, tá? Softwares dentro de grandes empresas que são mal utilizados. Esse era o grande problema que a gente identificou. Então, a empresa vai lá, investe uma banana no BI e utiliza peanuts daquele BI, né? Não utiliza quase nada daquele BI. O cara vai lá, investe num CRM super caro da Salesforce e utiliza isso para fazer um negócio que ele faria no Excel, entendeu? Então, essa era a grande dor que a gente enxergou lá atrás e a gente começou a explorar essa dor. E ela é verdade até hoje, né? Com certeza, se a gente olhar para a realidade das empresas, isso ainda é verdade, né? Softwares caríssimos que às vezes são muito mal utilizados ou utilizados de maneira muito simplista, não tirando o melhor proveito que aquilo ali oferece. Só que nessa busca de entender esse problema, de explorar esse problema, a gente começou a descobrir que existia um tipo específico de software que parecia ter uma oportunidade maior que os outros, que era um software que estava surgindo na época, dentro das grandes empresas, que era um carinha chamado Learning Management System, que hoje já é bastante conhecido e bastante difundido como Ocean, né? Hoje todo mundo conhece ele como LMS, né? O Learning Management, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, né? O AVA.
que é esse ambiente que muitas empresas usam para fazer treinamento corporativo e as escolas e universidades utilizam para fazer toda a parte de educação à distância. Estava engatinhando na época e a gente começou a enxergar um movimento disso entrando no Brasil, disso começando a se tornar mais comum nas empresas, e aí a gente acabou focando nesse tipo de software específico, abandonamos outros, focamos 100% no negócio de educação, né? E aí, cara, isso começou a virar uma bola de neve, né? A gente começou a olhar para o ambiente de tecnologia e começou a ver que, beleza, se a gente resolve a tecnologia, as empresas também não têm conteúdo digital. Então, a gente tem que produzir conteúdo digital para elas. Mas elas, beleza, agora a gente começa a ter conteúdo digital, começa a ter um software, mas eles não sabem nem como fazer, nem como começar. Então, vamos dar consultoria também para implantar treinamento corporativo à distância nas grandes empresas. E aí começou a surgir ali diversas verticais dentro da empresa, a gente foi crescendo, a coisa foi evoluindo. E realmente muito à frente do nosso tempo, assim, né? Eu brinco que não foi nem uma nem duas vezes em que eu entrei em grandes empresas do Brasil, assim, cara, nomes como Riachuelo, Vigor, Renner, e por aí vai. E aí a minha primeira reunião era para sentar com um cara de RH e explicar para ele por que treinamento corporativo à distância podia ser muito legal, por que isso podia ser poupar dinheiro, aumentar o engajamento dos funcionários, proporcionalizar um treinamento a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, aquelas coisas que hoje para nós parecem tão óbvias, mas que na época era quase uma evangelização sobre os benefícios disso para depois vender alguma coisa, né? Então, cara, a gente fez coisas como criar um evento sobre educação à distância no Brasil para ensinar as empresas o que era educação à distância para depois poder vender alguma coisa para eles. Então, foi bem no começo dessa jornada mesmo. A gente pagou um pouco por isso, né? Estar à frente do nosso tempo. Mas foi uma jornada incrível, muito, muito legal, assim, eu não trocaria isso por nada. Acho que foi o MBA mais interessante que eu poderia ter feito na vida, a experiência profissional mais interessante que eu poderia ter feito na vida. E aí foi quase metade da minha carreira profissional até hoje foi nisso, né? Foi empreendendo. E aí no final dessa jornada, cara, a gente já tinha alguns bons clientes, grandes clientes corporativos, né? Brasil Prev, Citibank, várias outras grandes empresas, Renner, Sicredi, enfim, vários nomes muito bons aí. E aí um desses nomes era o Grupo A Educação, né? Que hoje chama Mais A Educação, mudou de nome recentemente. Que era era na época uma grande editora, era uma das maiores editoras do Brasil, mas tinha praticamente nada de negócios fora disso. Mas queria e começava a enxergar o movimento de uma transformação da empresa em direção a um negócio de educação. Não só uma editora, mas um negócio completo no mundo de educação. E a gente era fornecedor deles, tinha uma relação muito boa, e aí começou a criar cada vez mais essa sinergia entre a gente, até o momento que eles ofertaram a hipótese de comprar a gente. E aí, claro, enxergavam isso na época como um grande acqui-hire, né? Trazer a gente como os talentos que a gente tinha na companhia para dentro da empresa deles e a partir daí desenvolver novos negócios e fazer a transformação que a companhia tinha que fazer. E aí foi a segunda grande parte da minha carreira, que foi esse trabalho no Grupo A. Cara, entrei lá, era uma empresa de terno e gravata, era uma empresa onde todo mundo era uma super editora, super sério, assim. E cada vez mais a gente foi vendo a empresa transformar e trazer conteúdos conteúdos digitais, transformar todo o seu acervo de livros em livros digitais, depois em materiais de aprendizagem interativos, com vídeos, jogos e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente introduzia no Brasil, nas instituições de ensino, tecnologia para educação, serviços, cara, consultorias de mercado, e aí foi expandindo para caramba o portfólio. E aí, alguns anos atrás, né, um pouquinho antes de eu vir para a Faber, eu encerrei meu ciclo lá muito com um sentimento de que, cara, chegamos num patamar muito legal, a companhia fez um processo onde parte da companhia foi adquirida pelo private equity do Kinea, e aí eu enxergava que ali tinha cumprido para mim uma etapa, e comecei a olhar para outras coisas, e aí surgiu a Faber na minha vida, né? Foi um curso que eu fiz em Stanford, um colega em comum de Faber fez o curso junto comigo, era um cara que acabou ficando amigo pra caramba lá, e ele me indicou para uma vaga que estava rolando na Faber. Fiz o processo seletivo, acabei passando e vim para cá em março de 2019, então aí antes da pandemia também, né? E aí cheguei aqui com uma missão parecida com o que era lá no começo do Grupo A, cara, uma companhia de 250 anos, quase 260 anos já na época,
que eu cheguei aqui que já tinha começado o processo de inovação, já tinha começado uma área de inovação e que queria acelerar esse processo de transformação digital, de ampliar a sua matriz de receitas, de enxergar outros caminhos além do mercado de papelaria, que é o nosso mercado tradicional, né? E aí eu vim muito com essa missão de ajudar nesse processo de transformação e criar tudo que a gente veio a criar depois aqui. Pô, que bacana. Parabéns aí pela jornada. É muito legal ver. Você meio que você tem a cabeça dos dois lados, né? Vamos dizer assim, né? Porque você teve você tem a do empreendedor, né? Que fez e você sabe, e agora você está justamente do outro lado, né? Parabéns pela jornada. E assim, o que me chama a atenção o Grupo A, pelo que você falou, é uma empresa bem tradicional, né? E você liderava lá uma parte de inovação e agora você está com esse desafio na Faber-Castell, né? Que acho que, não sei quantas empresas existem que têm mais de 250 anos, mas com certeza são muito poucas, né? Sim. E como que como que uma empresa tão tradicional, né? Recebe isso, ou como que ela enxerga, como que ela tá, a velocidade disso, né? Porque, queira ou não, já tem uma maturidade muito grande do que já deu certo, né? Do que dá certo, né? E toda essa marca aí construída, né? Cara, sim, com certeza isso tem um desafio grande aqui, né? E como tu falou, tem um paralelo, sim, né? O Grupo A é uma empresa familiar, né? O Celso Kipperman, que é o presidente da companhia hoje, é a segunda geração de uma família. Então é quase como se o Grupo A fosse, para mim, foi uma escola de o que fazer depois numa empresa como a Faber, que é uma empresa muito maior, né? Obviamente, uma empresa global e muito maior. Então, foi sim a jornada que eu vivi lá é muito parecida com a jornada que eu estou vivendo aqui e isso me dá muito embasamento, me dá muita visão de futuro, assim, né? Saber em que passo a gente está agora aqui na Faber, o que mais a gente ainda vai fazer, o que mais a gente ainda pode, onde a gente pode chegar, né? Então isso ajuda bastante, com certeza. E aqui na Faber, cara, que eu acho que é o ponto mais importante e que era o ponto mais importante lá no Grupo A também, é que o fato da empresa ser muito antiga e ser uma empresa familiar, ou ser uma empresa industrial, como é o caso da Faber, isso tem um peso muito grande. Mas o peso mais importante é o apoio da alta gestão, sabe? Eu acho que se a alta gestão enxerga a importância da inovação, enxerga para onde a gente tem que ir e enxerga por que a gente tem que ir para lá, eu acho que todo o resto é menor, assim, todo o resto se torna menos importante nesse processo e todas as barreiras ficam bem mais fáceis de serem superadas. Eu acredito muito, muito pouco na hipótese de uma empresa fazer inovação sem o apoio da alta gestão. Cara, vou pegar uma indústria qualquer aí, onde o presidente não acredita muito, mas abriu uma área de inovação porque está sendo pressionado, ou porque, sei lá, porque está todo mundo fazendo, ele resolveu fazer também, mas ele pessoalmente não acredita nisso, ou a diretoria não acredita nisso, cara, eu jamais aceitaria uma vaga para ser diretor dessa empresa, porque com certeza vai ser muito dolorido e vai ser um grande fracasso no final. Eu acho que essa é a grande importância do que eu vivi no Grupo A, né? O Celso é um cara muito para frente, assim, uma cabeça muito para frente, e enxergava muito a importância dessa diversificação, dessa inovação, e a mesma coisa acontece aqui na Faber, né? A família acredita, o presidente local aqui, que é o Marcelo Tabac, acredita muito, a Bruna, que é a nossa diretora de inovação, é uma pessoa super inteligente, super para frente também. Os nossos conselheiros apoiam muito a ideia do processo de inovação, acreditam muito na importância da diversificação dos nossos produtos e serviços. Então, acho que isso facilita muito, né, cara? Isso realmente cria uma avenida ali onde a gente tem uma liberdade de errar, uma liberdade de testar, uma liberdade de procurar caminhos alternativos, coisas que às vezes estão bem distantes do que a gente está acostumado. Talvez o melhor exemplo disso seja o processo de investimento em startups, né? Legal. E vocês já realizaram alguns investimentos em startups, né? Eu estava dando uma olhada, né? Você pode contar um pouquinho desse ecossistema que vocês olham, né? E quais tipo de diversidade que vocês estão buscando ali para complementar esse ecossistema? Perfeito, sim, posso sim. A nossa história começou aqui com startups por um motivo também muito prático, assim, né? A gente começa uma área de inovação, essa área começa a fazer inovação de um jeito assim que eu vejo muito acontecer em outras empresas e eu chamo de inovação por espasmos, né? Primeiro a gente acredita que tem que fazer inovação.
E aí a gente começa a fazer umas coisas aleatórias, assim, cara, o presidente foi num evento e viu um negócio incrível, vamos fazer isso. Um diretor viu que uma empresa concorrente nossa no México está fazendo tal coisa, vamos fazer algo parecido. Então, é natural que aconteça, isso acontece, eu diria, em 90% das grandes empresas que começam um processo de inovação mais agressivo, começa dessa maneira meio espasmática, assim, né, cara, tem alguma coisa aqui que despertou a ideia de inovação, vamos fazer esse negócio. E aí o que acontece é que tu vai fazendo uma coisa aqui, outra colar, daqui a um pouco tu tem um portfólio de 15, 20 coisas que tu quer fazer, todas elas totalmente desconectadas e sem uma visão clara de para onde tu está levando. E aí, inevitavelmente, o que acontece é que em algum momento alguém se dá por conta de que a coisa está meio, cada coisa para um lado, e aí alguém senta e resolve criar o que a gente chama de teste de inovação. Então foi isso que a gente fez aqui na Fab, logo que eu cheguei. A gente falou, cara, vamos dar uma organizada em todas essas ideias incríveis que a gente está criando aqui, vamos ver para onde a gente está indo, qual que é o nosso objetivo de longo prazo, como que a gente vai fazer para chegar lá, com que dinheiro a gente vai chegar lá, com que equipe a gente vai chegar lá. Se a gente tiver mais clareza sobre isso, a gente vai conseguir filtrar melhor o que a gente deve ou não fazer. Então, tem coisas que a gente vai entender que são muito legais, mas que não estão dentro da tese, e aí a gente não vai fazer. Ou tem coisas que a gente vai entender que estão muito dentro da tese, mas que custam muito mais caro do que a gente está disposto a pagar. Então, a gente também não vai fazer. Então, a gente começou a criar a tese para arredondar isso, né? E foi aí que a gente entendeu muito claramente. A gente já vinha trabalhando muito claramente com o mercado de educação, mas eu acho que começou a filtrar e entender mais, com maneira mais clara e mais cristalina, o que a gente queria fazer dentro de cada uma dessas teses, né? E aí tem uma história muito legal que me antecede, antes de eu ter chegado aqui, que quando a gente começou a área de inovação, mesmo ainda fazendo algumas coisas um pouco aqui, outra colar, a gente fez um trabalho muito legal como empresa de entender qual que era o grande coração dessa empresa, né? O que movia a marca Faber-Castell. Porque se a gente chegar em qualquer indústria e perguntar o que é essa indústria, a esmagadora maioria das indústrias vão responder, a gente é uma empresa que faz tal coisa. A gente é uma empresa que faz cuia. A gente é uma empresa que faz erva mate. A gente é uma empresa que faz lápis, né? Mas a Faber não é uma empresa que faz lápis de cor, cara. A gente é muito mais que isso, né? Eu tenho convicção que a gente é muito mais que isso, porque toda vez que eu vou falar com alguém em público, como a gente está fazendo aqui, ou quando eu vou me apresentar para um cliente, ou quando eu vou me apresentar num evento, e eu falo, tudo bem, meu nome é Pavlos Dias e eu sou Head de Inovação da Faber-Castell. O que acontece é que quando eu chego e falo num evento, cara, meu nome é Pavlos Dias, eu sou Head de Inovação da Faber-Castell, o que eu vejo, inevitavelmente, no outro lado, é um olhar que brilha e um sorriso que abre. Puta, se a gente é só uma empresa que faz lápis de cor, como é que a gente causa isso nas pessoas? Tem alguma coisa a mais aqui que não é uma empresa que faz lápis de cor, assim, não é uma empresa que faz cimento. Se eu fosse um cara que faz cimento, legal, ninguém abre um sorriso e um olhar que brilha para uma empresa que faz cimento. A gente tem alguma coisa a mais aqui, que é essa coisa. Eu acho que a gente fez um trabalho muito legal de descobrir o que era isso. E aí a gente descobriu que tem duas coisas que as pessoas atribuem para a gente de maneira muito, muito clara e que vai muito além do que a gente é como produto, que tem a ver com qualidade. Então as pessoas esperam da gente muita qualidade. Cara, o lápis de cor é aquele lápis, o lápis da Faber é aquele lápis que era o meu sonho de consumo, era o lápis que eu sempre quis ter, porque ele era incrível, porque ele pintava diferente, porque ao apontar ele era mais gostoso, porque é todo aquele sentimento, todas aquelas outras coisas que não tem nada a ver com o produto. E que muitas vezes eu até dei atributos que são mais do produto, mas às vezes é coisas que vão muito além, que era, cara, é um lápis que eu queria ter porque era o meu sonho de consumo, porque era a coisa mais legal que existia na época, que não tem nada a ver com o produto em si, se ele era gostoso de pintar ou se ele era legal de apontar, que eram coisas totalmente sentimentais, né? Então, qualidade, sem dúvida nenhuma, é um ponto sempre que atribuíram a gente. E o segundo ponto é essa nostalgia, né? Esse sentimento muito positivo que as pessoas têm com a marca. E a gente começou a tentar entrar mais a fundo. Beleza, mas por que as pessoas têm esse sentimento? Beleza, é porque era bom, era porque era divertido, mas por que era divertido? Então, aquela técnica, né, dos 5 porquês até chegar na causa raiz. E aí, o que a gente descobriu lá na causa raiz é que as pessoas gostam da gente porque a gente estava com elas no momento em que elas eram felizes, expressando a sua criatividade. Então, elas lembram daquele momento em que ela estava pintando, que ela estava fazendo uma coisa para o pai, para a mãe, um desenho de alguma coisa que ela gostava. Então, esse momento de expressão, de autoexpressão, de criatividade, e, inclusive, infelizmente, um sentimento que ficou, né, que muita gente não levou isso para o futuro. Eu não pinto mais, eu não me expresso mais, mas eu me lembro de quando eu era criança ou quando eu era jovem e fazia isso. Então, a gente conseguiu canalizar isso e entender, cara, tá aqui, é isso que a gente é de verdade, é aqui que a gente tem que atacar. Então, hoje a gente é uma empresa, o grande propósito da Faber, hoje, globalmente,
é tornar o mundo um lugar mais criativo, né? A gente entendeu isso muito a partir das pesquisas que ele desenvolveu dentro da área de inovação. Cara, uma coisa que eu bato muito assim é que a gente vê muito por aí empresas tentando encontrar um propósito. E muitas vezes esse propósito é algo que uma agência de publicidade muito boa fez e colocou na cabeça das pessoas. Mas aqui, cara, eu consigo ver o quanto é genuíno assim o nosso propósito, né? É sobre isso que eu falei antes. Eu não preciso explicar para ninguém que o nosso propósito é tornar um lugar mais criativo, porque quando eu falo para as pessoas que eu trabalho na Faber, tá lá um sorriso, tá lá um olhar que brilha e tá tudo bem. E acho que isso concatena muito com o que a gente é de verdade, né? E aí, a partir disso, a gente começa a desdobrar tudo. A partir dali, a gente começa, bom, se a gente é uma empresa de criatividade, o que a gente vai fazer sobre isso? Como é que a gente vai despertar a criatividade nas pessoas? Como é que a gente vai ajudar elas a levar essa criatividade para o resto da vida, não ser uma coisa que ficou só lá na infância e na juventude? E aí começa a vir muito a educação. Por quê? Porque não existe um produto que eu entrego para vocês e falo, tá aqui esse produto, a partir de agora é só tu usar ele que tu vai ser criativo. É um capacete, bota esse capacete, agora o Renatão aqui é o cara mais criativo do mundo, porque ele comprou esse capacete, custa 150 mil reais, custaria esse capacete, né? Porque tem que ter caro. Pois é. Né? Sim, tem mercado. Botou o capacete, virou criativo, tem que custar uns 150 mil reais. Mas a gente não conseguiu encontrar ainda, assim que a gente conseguir, a gente vai começar a vender, né? Mas não encontramos ainda esse capacete. Então a gente tem que ajudar as pessoas com outras coisas. Então tem a ver com ajudar as pessoas com repertório, tem a ver ajudar as pessoas com técnicas de criatividade, tem a ver com ferramentas que elas vão utilizar no dia a dia para despertar e potencializar a sua criatividade, tem a ver com a maneira como elas conseguem canalizar a criatividade dela para tornar aquilo algo palpável, que é o que a gente chama de inovação, né? Transformar a criatividade em algo, em um produto da criatividade, né? Que é a inovação, que é tudo que a gente consegue gerar a partir disso. Então, tudo isso está no nosso radar. E aí, educação é um negócio que acabou florescendo com muito mais força, né? Já era um negócio que a gente estava dentro, já era um mercado que a gente tinha muita proximidade, mas acaba tornando um propósito muito grande dentro desse escopo, porque é ali que a gente consegue canalizar esse negócio de entregar repertório, de entregar ferramental, de ajudar as pessoas a desenvolver o seu potencial criativo, né? E aí a gente começa a procurar novos negócios dentro desse mercado de educação e criatividade e investir em startups de educação, né? O processo de investimento em startups está exclusivamente ligado às edtechs, porque é ali que a gente entende que consegue transformar o ambiente educacional para que as pessoas estejam 100% focadas em desenvolver o seu potencial criativo. Excelente, cara. Eu sou muito dessa época, né, dos anos 80 e 90, né? Quando falo de Faber-Castell, eu lembro logo do Toquinho cantando aquela música, né? É isso aí. De uma folha qualquer. E, cara, isso entrou na vida das pessoas dos anos 90, cara. E leva isso até hoje e é bem legal, né, usar, assim, nesse sentido. Falando de inovação dentro da educação, quais são os principais desafios que você vê no mercado hoje? Cara, o mercado de educação ele é um mercado que é muito singular em relação à inovação, né? Por quê? O lugar onde a gente ensina as pessoas é o lugar onde a gente mais demora para aprender. Essa é a grande ironia do mercado de educação. A gente desenvolve muito rápido em algumas coisas, principalmente em aspectos pedagógicos, mas a grande verdade é que algumas coisas demoram muito para acontecer. A gente tem uma dificuldade muito grande de absorver tecnologias. Os professores têm uma dificuldade muito grande em absorver novas técnicas de aprendizagem, novas técnicas principalmente de ensino, né? E tudo que envolve tecnologia, e quanto mais hardcore for a tecnologia, mais difícil isso fica, mais complicado fica. Então esse é sem dúvida nenhuma um grande desafio. Como é que a gente fecha esse gap entre a expectativa do aluno que está chegando hoje na escola e na universidade e a capacidade que esse professor que está lá tem de entregar metodologias inovadoras de ensino e, ao mesmo tempo, tecnologias que apoiam essas metodologias, né? Como é que a gente consegue tornar esse cara um usuário dessas metodologias, dessas tecnologias, para o bem dele, para tornar a vida dele mais fácil como professor, para que ele consiga focar a energia dele no que é mais importante, que é apoiar o processo de ensino e aprendizagem do aluno, e, ao mesmo tempo, tornar isso muito mais eficiente. Cara, eu poderia falar horas aqui sobre isso, é um assunto super complexo, assim, tem muitas nuances, mas uma coisa que eu acho que pode ilustrar bem isso, né, que é até um pouco duro isso aqui que eu vou falar, assim, mas eu acho que ajuda a gente a entender aqui,
Eu conheci um cara que falava o seguinte, na medicina, se tu descobre um jeito novo de fazer uma cirurgia que é mais eficiente que o modelo anterior, ou seja, o que significa isso? Ele, sei lá, ele tem uma chance menor de matar alguém, né? A chance de sucesso da cirurgia é maior a partir desse descobrimento dessa técnica. É antiético a gente usar a técnica anterior. O médico que usa a técnica anterior, ele passa a ser um médico que falta da ética dele, porque se tem um jeito melhor de fazer essa cirurgia, ele está sendo antiético se ele não está usando esse jeito que é melhor. Na educação parece que a gente não entende isso. Na educação a gente tem jeitos melhores de fazer do que a gente faz hoje em vários aspectos, mas parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem o professor usar muitas vezes coisas que estão completamente ultrapassadas. Então, e aí vem desde coisas como, cara, engajamento do aluno, ter aulas menos expositivas e mais engajadoras, usar ferramentas que consigam apoiar o aluno fora da sala de aula. E aí, claro, por que eu falei que isso é polêmico? Porque, cara, o médico é o cara que tem todo o ferramental do mundo, né? O professor não tem esse ferramental, né? O espectro é muito amplo. A gente tem lá desde a escola de ponta, as melhores escolas do Brasil e do mundo. A gente tem lá na outra ponta o ensino público, um professor que está dando aula com um quadro negro e é isso que ele tem. É isso, só isso que ele tem. Como é que esse cara também vai conseguir ser super inovador, né? Então, cara, a educação tem um monte de desafios complexos. Eu acho que esse gap entre o professor mais adverso, numa situação mais adversa, e o professor mais rico é muito grande. O gap de gerações entre o aluno e o professor é muito grande. A velocidade em que escolas e universidades absorvem tecnologias e passam isso é muito grande. E eu acho que esses são, assim, cara, alguns desafios que eu colocaria aqui, né? São coisas que a gente tem tentado olhar quando a gente investe numa startup, quando a gente desenvolve um novo negócio, a gente está atento a esses grandes tópicos. E aí, coisas que são mais sexys de se ver, assim, coisas que são, legal, mas o que é os grandes tópicos de inovação e de tecnologia que vão mudar o mundo no futuro e tal, se tudo der certo, né? Aí tem coisas muito legais, né, cara? Tem coisas aqui como AI e Big Data, acho que a gente usa muito pouco em educação, ainda pode acontecer muita coisa legal nisso. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Se a gente olhar lá para o passado, a educação ela era um negócio chamado, que a gente chama de mestre-aprendiz, né? Então, cara, lá no passado, se eu queria ser um carpinteiro, eu procurava um cara que era carpinteiro, me oferecia para trabalhar como ajudante desse carpinteiro, e esse carpinteiro passava a me ensinar o ofício de carpintaria, né? Então, eu ali como ajudante dele, eu aprendia, cara, e era um aprendizado perfeito, porque primeiro, estava totalmente conectado com o mercado de trabalho, né? Eu estava ali aprendendo com o cara que estava me ensinando exatamente o que ele queria que eu fizesse para eu poder ajudar ele a gerar valores financeiros. Ao mesmo tempo que era totalmente adaptado para mim, ou seja, eu estava com uma dificuldade, aquele cara ali tratava aquela dificuldade, me ensinava exatamente aquela dificuldade que eu tinha, né? Então era perfeito no sentido de conexão com o mercado de trabalho e perfeito em relação à conexão com as minhas dificuldades como aprendiz e com a minha velocidade de aprendizado. Certo? O que acontece? A gente chega no momento lá, a educação vai evoluindo, surgem as universidades, depois surge a Revolução Industrial, a gente passa a ensinar as pessoas num modelo muito mais massivo, e é importante, é necessário que isso aconteça, né? Mas acontece que a gente vai perdendo cada vez mais essa capacidade de tornar o aprendizado único para aquele aprendiz. Quando eu olho o futuro, eu fico imaginando como que a gente poderia fazer isso voltar, só com a tecnologia. Cara, hoje um professor está ali com 40 alunos, qual é a capacidade que ele tem como professor de tornar o aprendizado do Renato um aprendizado único e adaptado ao tempo do Renato, e adaptado às dificuldades do Renato? É impossível para esse professor. É inumano eu pedir isso para esse cara, ele não tem como entregar isso. Agora, talvez a tecnologia tenha como, né? Então, o uso de AI e Big Data para analisar o desempenho desse cara, quais são os pontos que ele está dando dificuldade, entregar conteúdos adaptados para ele, isso ainda tem muito para se fazer. Tem bons exemplos disso, como o Khan Academy, que é um dos grandes exemplos, né? O Khan Academy é talvez o grande exponencial disso, mas tem muito mais que a gente pode fazer, né? Porque as tecnologias ainda não chegaram na mão de todos os professores do ensino privado, muito menos ainda de todos os professores do ensino público. Então, tem muito para se fazer aqui. Então, quando eu olho para AI e Big Data, é uma coisa que eu gosto muito, assim. E outra coisa que eu acho que é muito legal enfatizar, cara, é uma parada de socioemocional. Eu acho que a gente está falando muito sobre isso e vai falar cada vez mais, que é o papel da escola como uma formação integral, né? Eu acho que a gente sempre quis isso nas escolas, mas eu acho que está havendo cada vez mais uma pressão sobre isso.
A BNCC veio para pressionar nessa direção, né, a Base Nacional Comum Curricular. Fora do Brasil, existem diversos movimentos nos países semelhantes à BNCC ou por N outros motivos que pressionam as escolas para ter um olhar mais integral na formação do aluno. Tem uma parada mercadológica, a gente está formando alunos hoje para trabalhar em mercados que a gente nem sabe o que vão ser, então não adianta a gente ensinar só matemática, língua, ciência para esse aluno, a gente tem que ensinar ele a aprender, a gente tem que ensinar ele a se comunicar, a gente tem que ensinar ele a se relacionar com os pares, porque lá na frente ele vai ter que se autodesenvolver e vai ter que aprender a trabalhar em grupo para desenvolver alguma coisa. Então tudo isso tem a ver com esse cenário de desenvolvimento socioemocional e que no fim gera essa visão de formação integral do aluno, né? Isso também eu acho que é um super trend assim, que está cada vez mais presente dentro das escolas e aí particularmente sou fãzaço disso, porque acredito muito no papel da escola como formador integral. Não, bem bacana. Eu sou pai de 2 crianças aqui, um de 4 e de 2, e assim, você me falar hoje como pai, essa para mim é uma das prioridades, é muito mais essa parte emocional, essa fortaleza emocional para preparar do que muitos ensinos que tem, tipo, na educação tradicional, né? Tipo, e hoje, sei lá, eu sinto muito isso e acho que tem muita tecnologia para auxiliar, né, e colocar na grade ali da escola, ali da formação, justamente para esse desenvolvimento mais forte, assim, sabe? Exato. Com certeza. E nem tudo é tecnologia também, né, cara? Às vezes a gente... Esse é um negócio interessante, assim, porque no fim, startup é sobre tecnologia, é sobre mercados escaláveis, é sobre MRR e crescimento exponencial, mas em educação nem tudo é sobre isso, cara. Em educação é um mundo à parte. Socioemocional é um business que, cara, no fim do dia... tecnologia pode ajudar pra caramba, mas no fim do dia, se uma criança está com um problema e ela tem um problema de ansiedade ou depressão, não é uma tecnologia que vai resolver isso. Não é mesmo uma tecnologia. Ela vai, no máximo, nos ajudar a identificar isso, mas não é ela que vai resolver. Então, eu acho que em educação é onde a tecnologia não anda sozinha. A gente não vai ter o Uber da educação, a gente não vai... Quer dizer, talvez tenha, entendeu? Eu também não quero dizer aqui que nunca vamos ter. Mas a grande verdade é essa, né? A gente não vai... disruptar completamente a educação, sabe? Já tiveram vários casos de empresas que tentaram fazer isso e no fim do dia não é isso que muda o jogo, né? Tem outra, eu acho que é um conjunto de várias coisas que vão ir mudando o cenário de educação a ponto de a gente chegar a alguma coisa muito diferente no futuro. Não vai ser um Uber ou um Airbnb ou não sei o que lá que vai mudar o jogo na educação. E socioemocional acho que é um ótimo exemplo disso, né, cara? Mas só para citar um exemplo socioemocional que eu acho legal, a gente estava vendo uma startup um tempo atrás que eles oferecem para o aluno um negócio muito legal. Ele vai aprendendo sobre os sentimentos e vai aprendendo a partir de conteúdos que ele vai absorvendo no aplicativo e também em sala de aula. E ele vai aprendendo a lidar com a raiva, com a frustração, com várias coisas. E ele vai registrando esses aprendizados num diário. E aí essa ferramenta lê o que ele está escrevendo no diário, com inteligência artificial, né? Ou seja, vai aprendendo o que ela está escrevendo ali. Em algum dado momento, ela consegue entender se aquele aluno está escrevendo coisas que podem indicar que ele tem um problema de ansiedade ou depressão. Entendi. E aí imagina, vou pegar um exemplo extremo. Vamos supor que ela escreve no diário: hoje eu estudei sobre raiva e quando eu fico com muita raiva eu tenho vontade de me matar. Certo? Porque isso é super grave. Se a ferramenta começa a identificar, ela consegue identificar isso, ela vai lá e oferece para a criança: cara, esse sentimento que tu está colocando aqui é um sentimento que alguém precisa te ajudar a lidar com isso. Tu quer que a gente indique para alguém que tu tá com uma dificuldade de lidar com a tua raiva? E aí a criança pode escolher se sim ou se não. Se ela quer, ela pode escolher falar com a escola, por exemplo. Eu quero que a escola saiba com esse problema. Mas não, eu não confio na escola, eu tenho vergonha de falar com alguém da escola. Então, pode ser com teus pais. Não, mas eu também não quero falar com os meus pais, porque meus pais não me entendem. Ou, sei lá, o apanho dos pais em casa, sei lá eu. Então, tu pode falar com um terceiro cara, que é uma pessoa que não tem nada a ver com a tua escola e não tem nada a ver com os teus pais. É um consultor do nosso aplicativo, que vai entrar em contato contigo e vai tentar te ajudar a entender o que está acontecendo. Antes de qualquer pessoa da tua escola saber disso, antes de qualquer pessoa da tua família saber disso. Então, veja como é a tecnologia, mas é muito mais que a tecnologia, né, cara? Acho que esse é um belíssimo exemplo. Não, bem legal, mas é nessa vertical de você fazer a identificação, né?
Mas acho que tem um ponto aí que você falou, assim, né? Como pode dizer, o propósito, assim, a grande associação da Faber-Castell, né? A mensagem é despertar a criatividade nas pessoas. E aí, assim, quando você para ver a educação escolar, ela tem um processo industrializado, né? Obviamente por conta da Revolução Industrial, e que, na verdade, ela tende a podar muitas coisas de criatividade, né? Falando de criatividade em si, né? Em específico. Como é que vocês enxergam isso, assim, tipo, como que a Faber-Castell, ou como que vocês podem ver inovação atuando nesse caminho, né? Porque eu acho que, assim, é muito como você falou, né? Puta, eu queria voltar lá atrás para não ser tão industrializado, porque isso, teoricamente, possibilita uma criatividade muito maior, né? Então, como é que você vê isso? Então, cara, é interessante porque é o que eu falei, né? O nosso propósito com a criatividade é muito legítimo e é muito natural pra gente. Mas, obviamente, quando a gente começou a entender isso, entender que esse é o nosso propósito, a gente começou a investigar o máximo possível sobre criatividade. E aí eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu acho que eu vou citar 2 exemplos que ajudam muito a entender esse papel e o movimento que a criatividade vai ter e a importância que ela vai ter cada vez maior. O primeiro é um estudo que eu acho que a maioria aqui que está ouvindo a gente já ouviu falar em algum momento, que é um estudo do Fórum Econômico Mundial, que descreve as principais habilidades do profissional do futuro. Esse estudo, se eu não estou errado, a primeira vez que ele foi feito foi em 2015, e ele vem sendo sistematicamente feito a cada 2 anos. Na primeira vez que ele foi feito, em 2015, a criatividade já aparecia lá como a 10ª habilidade mais importante dos profissionais do futuro. Aí tinha coisas como resolução de problemas complexos, capacidade cognitiva, capacidade de trabalhar em pares, tudo mais. A criatividade estava lá em 10º. No último relatório que eu vi, talvez tenha algum mais atualizado, mas eu acho que o último que eu vi, ela já estava nas 3 primeiras posições. E por que isso, né, cara? Porque é isso que a gente falou. O mais importante, cada vez mais, é que esse cara seja capaz de absorver inputs, processar esses inputs e entregar um resultado a partir desses inputs, né? E o que é isso se não criatividade? Olha, a gente tem que resolver, que tem tudo a ver também com resolução de problemas complexos, tem tudo a ver com inovação, né? Mas é isso, cara, é sobre isso, né? Então o mercado do futuro, tá aí, esse é um estudo que eu acho que mostra muito bem isso, tá esperando isso da gente. Mais do que, cara, conhecimento em matemática, conhecimento em economia, saber usar Excel, whatever. Mais importante cara, eu vou te dar um monte de problema, tu vai ter que botar isso num caldeirão e vai ter que sair com uma solução. Esse é a coisa que a gente precisa que os caras façam, certo? Então aqui tem esse lado, o mercado precisa disso, é isso que a gente quer. Do outro lado tem um outro estudo que a gente encontrou aí nas pesquisas que a gente fez, que foi criado por um cara chamado George Land, que esse cara criou para a NASA lá, cara, muitos anos atrás, lá nos anos 60, 70, ele criou para a NASA um estudo, uma pesquisa, um teste, que ele aplicava em engenheiros que queriam trabalhar na NASA. Ele aplicava, esse teste era aplicado nessas pessoas e ele indicava o potencial criativo desse cara. Tá? Então todo mundo que ia trabalhar na NASA fazia esse teste. Dos 25 aos 60 anos, tu ia trabalhar na NASA, tu fazia esse teste, ele te indicava se tu tinha um alto potencial criativo, um médio potencial criativo, esse tipo de coisa. O que acontecia? Só 2% das pessoas que faziam esse teste eram classificadas como alto potencial criativo. Tá? O que é alto potencial criativo? Steve Jobs level, assim, né? Cara foda. Beleza, certo? Aí o que esse cara fez? Né? E se eu aplicar esse teste com criança, o que acontece? Aí ele foi lá e aplicou esse teste com crianças de 5 anos de idade. E o que aconteceu? 98% das crianças apresentaram alto potencial criativo. Olha aí. Certo? Aí o que ele fez? Ele aplicou esse teste, não é um teste qualquer, ele fez esse teste com 1.600 crianças nos Estados Unidos, tá? 5 anos depois, ele pegou as mesmas 1.600 crianças que ele tinha usado lá atrás e aplicou o mesmo teste, certo? E o que aconteceu? 30% das crianças apresentaram alto potencial criativo, com 10 anos de idade. Com 15 anos de idade, ele refez o teste com as mesmas 1.600 crianças e o resultado foi 12% das crianças ainda tinham alto potencial criativo, certo? Então vamos botar isso num gráfico aqui. 98, 30, 12, e depois, se a gente pegar os engenheiros da NASA, de 25 para cima, é 2% só.
quando eu estou numa frente de uma galera, o que eu falo, assim, né? Olho em volta de vocês aí, será que vocês fazem parte dos 2%? Né? Sei lá, das dezenas de pessoas que estão nos ouvindo aqui. Quem está aí do outro lado que acha que faz parte dos 2%? Essa é a minha provocação. Então, esse é o grande problema que a gente quer atacar. Quando a gente olha para a educação, quando a gente olha para a criatividade, a gente sabe que é legítimo o nosso propósito e, ao mesmo tempo, ele é uma excelente oportunidade de negócio. Porque o mercado está dizendo que quer pessoas criativas e a grande verdade é que tudo que a gente faz como sociedade e como ambiente educacional não entrega isso. Mata a criatividade, né? E, cara, e assim, vamos lá, também para não ser um super vilão aqui, tem N coisas que matam a nossa criatividade ao longo da vida. Primeiro, a gente vai formando sinapses ao longo da vida, a gente vai formando repertório que vai naturalmente diminuindo a nossa capacidade criativa, certo? Então, existe isso é biológico. Existe uma outra coisa que é os pais. Os pais também têm um papel muito importante nisso. Né? O meu querido colega aqui falou, eu tenho 2 em casa. O que a gente faz quando a gente tem um filho? Né? A gente vai lá, ele desenha. Aí eu tenho uma história que eu sempre conto da minha sobrinha, que uma vez ela estava desenhando comigo, né? Eu levei um monte de material de fábrica para ela e tal, ela estava desenhando comigo lá. E aí ela desenhou e tal, e aí ela falou assim, olha que legal esse desenho que eu fiz. Eu olhei o desenho, tinha uma grama, tinha um chão vermelho. Eu perguntei, o que é isso aqui? Ela falou, isso aí é grama. Eu falei, mas grama vermelha? Grama não é vermelha, grama é verde. Ela, mas a minha grama é vermelha. Aí tu vê o quanto a gente mata a criatividade das crianças, certo? Porque eu, babaca, fui lá e falei para ela que não, grama é verde, não é vermelha, né? Então, cara, tem um processo, a criatividade, a inovação, todo mundo conhece a teoria do design thinking, né, que fala do duplo diamante. Ela tem uma fase de dispersão, né, uma fase onde a gente amplia a nossa visão e uma fase onde a gente converge a nossa visão. Então, toda vez que a gente está criando uma solução para um problema, a gente deve divergir o máximo possível para ampliar nosso repertório, né, e a nossa possibilidade de soluções, e aí depois a gente converge em direção a uma solução que pareça mais viável. Faz sentido isso para todo mundo aqui? Sim, sim. O que a gente faz é matar a capacidade de divergir. Então, essa é a principal coisa que a gente está matando quando a gente vai criando regras ao longo da vida das crianças. Então, isso acontece ao natural, acontece porque acontece com todas as crianças, acontece porque os pais vão criando isso. Então, vou dar um outro exemplo que é clássico. Vai lá e desenha uma borda no papel e diz, só pode desenhar dentro dessa borda. Sim. Para que serve isso, velho? Né? Tanta coisa que a gente vai fazendo assim, não pode, e vai matando. Então, isso tem um papel dos pais aqui que é enorme. E aí, por último, a escola, né? Por último, a escola que também faz muito isso. A gente vai encaixotando as crianças ali dentro do conteúdo e cada vez menos elas vão tendo capacidade de desenvolver a sua liberdade criativa, né? Eu acho que as escolas estão melhorando muito nisso. Se a gente olhar para quando eu era criança, eu tento lembrar das disciplinas que eu tive quando era criança e que trabalhavam alguma coisa fora ali do dia a dia escolar, né? Daquela coisa mais tecnicista da escola. E aí eu lembro de cadeiras que eu tive como... eu tinha uma que era... Cara, não vou lembrar o nome agora, mas era alguma coisa tipo... Era técnicas agrícolas. Daí a gente ia para o pátio da escola lá e plantava uns negócios e via as plantinhas crescendo e tudo mais. Cara, não tinha nada a ver com matemática, não tinha nada a ver com português, era outra história. Isso me marcou, né? Eu me lembro de a gente ter tido um semestre de técnicas agrícolas e um semestre de técnicas domésticas. E aí, cara, técnicas domésticas, a professora ensinava a gente sobre cozinhar, sobre tipo de cabelo, quem tem cabelo oleoso, quem tem cabelo seco, o que tem que fazer. Cara, umas coisas... Nada relacionado, né? Completamente louco, né, cara? Mas aquilo ali tinha um papel de formação, né, cara, da gente. De a gente entender o mundo ao nosso redor como criança, né? Por que a minha mãe usa um shampoo diferente do meu? Por que... Cara, eu me lembro de um professor ensinando a gente a preencher um cheque na época, cara. Sabe? Coisas do mundo real, assim, né? Eu acho que as escolas estão melhorando muito nisso, de trazer projetos, de trazer coisas do mundo real para as crianças. A gente tem um programa aqui na fábrica que chama Programa de Aprendizagem Criativa, que a gente leva para dentro das escolas e ele é baseado no conceito de micromundos. Então, a cada bimestre escolar, a gente introduz um micromundo e as crianças baseadas e apoiadas nesse micromundo, elas vão resolver uma série de coisas, uma série de situações ali. Só para citar um exemplo, o primeiro micromundo do primeiro ano escolar é um micromundo da Floresta Encantada. Então, essa
floresta, que elas vão ter contato com essa floresta, e elas vão criar os animais que vivem nessa floresta, beleza, e cada uma delas cria um animal. Aí depois elas vão criar, beleza, esse animal é muito legal, mas do que esse animal vive? O que ele come? Vamos criar o que ele come. Agora, onde é que esse animal vive? Ele vive aonde, né? Qual é o tipo de habitat que ele vive? Onde é que ele se esconde? Ele tem uma toca? Ele não tem? Ele é um animal noturno? Ele é um animal diurno? Então as crianças vão pensar sobre isso e vão desenvolver coisas ao redor disso. Então veja como a gente vai expondo elas a uma coisa que é super lúdica e super legal, mas vai fazendo ela pensar sobre isso. Beleza, é uma floresta cantada e tem bicho. Beleza, esse bicho vive do quê? Esse bicho vive aonde? Esse bicho se relaciona como? Ele é um animal solitário, é um animal que vive em bando? Tudo isso a gente vai desenvolvendo ao longo daquele bimestre. E aí ela vai pensando sobre várias coisas ali, né? Então, eu acho que a gente tem evoluído como educação para isso. Eu acho que os pais também têm evoluído um pouco nesse sentido. Eu acho que aqui cabe uma provocação para todo mundo que é pai e está ouvindo. Você provoca o suficiente os seus filhos? Você expõe eles o suficiente a opções de desenvolvimento criativo? Ou tu terceiriza isso para a escola? A gente ouve muito isso em pesquisa, infelizmente. O pai fala, não, eu vou te dizer a real, eu não faço muito nada porque eu entendo que esse é o papel da escola. Eu pago caro lá numa escola, o meu filho passa 8 horas por dia numa escola e eu lavo as minhas mãos, né? Então esse é o papel da escola. Né? Cara, não é o papel da escola. O papel teu como pai. Se a escola falhar, tu tá falhando junto. É complicado isso. Aqui em casa eu tava falando, eu faço o papel de aumentar a diversidade. Então, resumindo, eu deixo as crianças aprontarem, fazer o que elas imaginam aqui em casa, e minha esposa faz o papel da direção aí, né? De dar a punição ali, né? Então, o repertório quer enfiar o lápis na tomada, tá liberado comigo, com ela já não tá mais. Tua esposa vai adorar ouvir esse podcast aqui. Vai adorar. Me fala só uma coisa assim, eu imagino assim, vocês têm aí alguns público-alvos ali, né? Então vocês têm desde ali do público B2C, né? Que são quem faz a aquisição ali direta dos produtos de vocês, mas vocês têm também ali um B2B ali, as escolas, né? Que tem um papel importante ali em todo o processo, né? E pelo que eu entendi, vocês também agora têm a área de Corporate Venture, olhando para startups ali. E os 3 caminhos vocês estão sempre olhando inovação, né, para a empresa continuar aí essa longa jornada aí, né? Consegue contar um pouquinho de iniciativas para B2B ou B2C aí que vocês estão tendo, de startups que vocês adquiriram nesse sentido, assim, que já pode ser divulgado, alguma coisa? Posso falar assim. Eu acho que só para recapitular um pouquinho sobre B2C e B2B, antes de eu ir para startups, a gente tem produtos para o B2C que vão muito além do lápis, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal quiser conhecer, tem um produto chamado Hora da Invenção, que é muito sobre isso que a gente estava falando agora, como que a gente proporciona para as crianças atividades que despertem o potencial criativo delas. A gente já tinha isso antes da pandemia, mas num espaço físico, real, aqui em São Paulo. O que a gente percebeu depois da pandemia, que isso precisava ter uma extensão maior, e a gente acabou criando uma opção online disso também, que é esse produto que chama Hora da Invenção. As crianças se inscrevem, recebem em casa o material da Faber e elas participam online com outras crianças de atividades que vão desenvolver o potencial criativo dela. Então, o meu paralelo é isso, cara, assim, tu já paga o judô, o futebol, ou a natação, já tem um esporte que tu paga para teu filho, já tem uma língua, que normalmente os pais estão lá escrevendo a criança no inglês, mas o que tu está fazendo para alimentar o ser criativo, que é essa criança, né? Então, aqui está a Hora da Invenção como a sua aula semanal de criatividade, né? Essa aqui é a grande ideia aqui do Hora da Invenção. E esse é um produto que é para o B2C, que ilustra um pouquinho do que a gente está fazendo além dos produtos tradicionais da Faber. No B2B, a gente tem o que eu já citei, né? Toda essa estratégia de aprendizagem criativa para as escolas, tanto no âmbito do currículo escolar, com esse exemplo que eu dei dos micromundos, quanto no currículo extracurricular também, tá? Na parte extracurricular, onde a gente atende as escolas com atividades que acontecem no contraturno e também com esses objetivos de desenvolver criatividade, interatividade das crianças com tecnologias, tudo isso. Então, no B2B, a gente está atuando dessa maneira. E aí, por último, realmente, essa parte dos investimentos em startups, que foi um negócio que a gente, em um dado momento, cara, a gente entendeu que se a gente queria impactar o mercado e queria fazer isso com rapidez, não dá para a gente fazer tudo sozinho, né? A gente ia ter uma velocidade de fazer isso, se a gente fizesse sozinho, e a gente podia ampliar muito essa velocidade se a gente fizesse em parceria com o ecossistema, e tem coisa muito legal acontecendo no ecossistema, a gente precisava apoiar isso.
Então, a gente criou uma área de Corporate Venture Capital, e desde então a gente já investiu em 3 startups. A primeira chama Layers Education, é uma startup que trabalha ela facilita o ambiente tecnológico das escolas. Então, assim, os múltiplos logins, as múltiplas tecnologias que as escolas têm, vão tudo para dentro de um único aplicativo, e esse aplicativo vira o grande centro nervoso tecnológico da escola ali, né? Onde está integrado o sistema de notas, o sistema de boleto, o sistema da ferramenta de matemática, da ferramenta de português, o ambiente virtual de aprendizagem. O pai vai acessar um único lugar, o professor também, o aluno também, está tudo integrado nesse único ambiente. Então, aqui tem uma tese da gente facilitar o ambiente tecnológico da escola, facilitar a vida do professor e deixar esse cara mais à vontade com tecnologia para quê? Para que ele possa focar a energia dele no ensino e aprendizagem, certo? Segunda startup chama Jovens Gênios, é uma startup que trabalha com gamificação e memificação do processo de exercícios. Então, ela expõe o aluno a exercícios de uma maneira muito divertida e muito gamificada, para que ela faça os exercícios com gosto, com vontade e queira fazer cada vez mais. Eles têm uma capacidade de engajamento dos alunos que é um negócio espetacular, assim, é muito, muito incrível. E esse é o grande motivo pelo qual a gente investiu neles. A gente queria estar próximo de uma startup que criou uma maneira tão inacreditável de engajar alunos, né, cara? Todo mundo já foi aluno, todo mundo sabe o quão sacal era ficar fazendo exercício, e a gente conseguir fazer com que esse aluno faça isso porque ele quer fazer, porque ele gosta de fazer. Isso realmente é um negócio diferenciado, foi por isso que a gente investiu na Jovem Gênios. Essas startups já estão com a gente há mais tempo, essas duas, têm tido resultados extraordinários, as duas multiplicaram várias vezes desde quando a gente investiu, estão super bem. As duas já fizeram outras rodadas depois da rodada que a gente entrou. A Layers fez uma rodada de super sucesso recentemente, a Jovem Gênios também. E a terceira startup é uma startup bem recente, que a gente acabou de investir, que chama Essia, que é uma startup que trabalha com conteúdo digital. Então, ela empodera a escola para trabalhar com conteúdos digitais de diversas editoras, criar o seu próprio conteúdo digital de uma maneira muito facilitada. É uma coisa que é muito legal, assim, de criar uma jornada customizada, né? Então, lembra daquele professor que, cara, eu uso um livro, mas aí quando chega na parte de, sei lá, chega na parte de progressão aritmética, eu uso a minha apostila, porque eu acho que eu explico melhor que o livro. Então, a gente criou uma maneira desse cara poder usar. Cara, eu quero usar o capítulo 1 do livro da FTD, o capítulo 2 do livro da Moderna, o capítulo 13 eu quero usar um conteúdo próprio meu, que eu acho que é espetacular, que é melhor do que os livros. Então, ele vai criando uma jornada de aprendizagem ali para o aluno, que é própria dele, que é como ele quer trazer aquilo ali. Ele consegue trazer capítulos de livros e os próprios conteúdos dele ali para dentro. Então, isso também tem a ver com customização de aprendizagem, tem a ver com dar liberdade para o professor, e de deixar um rastro digital de tudo que ele faz, de tudo que os alunos fazem, para que a gente consiga entender quais alunos estão com dificuldade, que a gente consiga atacar as dificuldades de cada um deles, e por aí vai, né? Então, essas são as 3 startups que a gente já investiu. Pô, bem bacana, né? E essa última ainda específica, ela está bem alinhada com o ponto que você falou do aprendizado, né? Não ser tão industrializado, né? Porque realmente ela possibilita que o professor brinca ali, vai de Lego, vamos dizer assim, né? Com alguns conteúdos e personifique ali para os alunos, né? Pelo que eu entendi. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que a gente quer. A gente quer empoderar esse professor, né? E legal que gera dados, né? Gera informação, tá? Que pode ser consolidada e aplicada novamente. É isso aí. É isso mesmo. Pô, bem bacana. Para mim deu uma bela clareada, né? Eu acho que tinha uma imagem de fora totalmente diferente nesse sentido, né? Mas o ponto da criatividade, né? O quanto que ela está se tornando cada vez mais importante no universo, né? Ainda mais com inteligência artificial, né? As coisas só vão tendem a piorar nesse sentido, né? Não sei se piorar é a melhor palavra, mas assim, a criatividade ela tende a ser mais importante com o avanço da tecnologia artificial, né? E vocês terem isso como ponto central ali, né? E de ativar isso, esse emocional nas pessoas, né? Novamente, com esses avanços aí que vocês estão fazendo, esses investimentos, né? As frentes que vocês estão atacando ali em geral. Faz muito sentido, né? É legal entender essa visão assim do grupo que não fica clara assim para quem está de fora, né? Perfeito. Eu queria trazer uma última pergunta aqui, se der tempo, claro.
Para as pessoas, os donos de startup de educação que estão assistindo a gente agora, quais são as dicas que você dá aí? Quais são os passos que você daria aí para eles? Bom, o primeiro passo que eu vou dar é conversar com a gente. A gente tem aí um site que chama inovação.fabricastel.com.br. Nesse site vocês podem encontrar um pouquinho mais da nossa tese de investimento em startups, por que a gente investe, como que a gente investe, e lá tem um formulário para preencher e entrar em contato com a gente, né? A partir desse formulário a gente filtra as startups que estão dentro da nossa tese, que tem a ver com a nossa tese, e a gente começa uma jornada de conversar, entender mais a fundo, ver se faz sentido a gente investir ou não. Então a primeira dica é essa, entrar em contato com a gente e se aproximar. Por quê? Porque das duas uma, ou é uma startup que faz sentido para a gente e a gente começa um namoro, ou é uma startup que ainda não está na nossa tese por N motivos, porque está muito jovem ou porque está um pouco mais distante, mas a gente já começa um relacionamento e começa a se conhecer para que, quem sabe, no futuro possa gerar uma coisa legal juntos. Então essa é a primeira dica. Mas, cara, de maneira prática, assim, eu acho que eu ainda vejo muita gente entrando na educação e tentando trabalhar de maneira muito... comparar a educação muito rasamente com outros mercados. Eu acho que esse é um desafio que eu ainda vejo, assim. Eu acho que tem dois tipos de pessoas que vêm e empreendem no mercado de educação. O primeiro tipo são pessoas que a vida inteira tiveram em educação, contato com educação, ou com professores, ou como, sei lá, trabalharam em outras startups de educação, em empresas de educação, e acabam querendo ir para esse mercado. E aí são pessoas que, de fato, trazem uma bagagem maior. E o outro tipo são pessoas que empreendem por propósito. Em um dado momento da vida desse cara, ele foi pai, ou ele viu alguma coisa, e ele, cara, eu queria empreender em educação porque eu quero mudar o mundo. Esses caras, eu acho que eles vêm muitas vezes com uma pegada de, cara, eu quero ser o Uber da educação, eu quero ser o Airbnb da educação. E eu acho que cabe um estudo um pouco maior. O mercado de educação é bem complexo, tem muita particularidade. Não é um mercado fácil de escalar. É um mercado que tem realmente suas particularidades. Então, entrar a fundo e entender isso, cara, pode evitar muito gasto de dinheiro desnecessário e muito gasto de energia desnecessário. Eu acho que essa é a grande dica que eu daria. Mas é um mercado também muito aberto, cara. É muito fácil conversar com educadores, é muito fácil conversar com diretores de escola, com outras startups de educação. É um mercado muito, muito aberto. Então, informação não vai faltar para aqueles que quiserem, de fato, entrar a fundo, né? Então, esse também fica aí a dica para o pessoal. Tá ótimo. Você quer deixar mais algum recado, Pavlos? Passamos por tópicos bem relevantes. Acho que, para quem não conhecia o que a gente estava fazendo aqui na área de inovação da Fábio, ou ainda pensava na gente só como uma empresa de lápis de cor, né? Eu acho que deu uma boa mudada na percepção. E fica de olho na gente aí, cara, vai ter muita coisa legal acontecendo nos próximos anos. Cada vez mais a nossa ideia é continuar investindo em novas startups, lançar novos produtos para estar do lado desses que eu já citei aqui hoje. A gente também tem uma pretensão de escalar isso globalmente. Existe uma vontade muito grande do grupo de levar essas iniciativas que a gente já tem aqui no Brasil para outros lugares. A gente tem operações muito fortes no resto da América Latina. A gente tem uma operação também nos Estados Unidos, na Europa, muito forte também na Ásia. Então, expandir globalmente essas iniciativas de educação e de criatividade. Então, tem muita coisa legal para acontecer. Então, para todo mundo que quer trabalhar com esse propósito de educação, que pensa nisso, fica de olho aí com o que a gente vai fazer e com o que a gente vai aprontar nos próximos anos, porque vai vir muita coisa legal. Pô, legal. Excelente. Bom, parabéns aí, Pavlos. E ainda mais assim, né? Uma empresa alemã, né? Que o Brasil é líder aí no mercado, né? Tocando todas essas frentes de inovação aí para continuar a duração aí da empresa cada vez mais longe, né? É isso aí. Exatamente isso. Legal. Obrigado, então. Valeu. Valeu, pessoal.